Olá pessoal, vocês também acham que o continente mais misterioso do nosso planeta é a Antártida? À primeira vista pode parecer que não há nada de muito interessante ali, só frio. Mas esse deserto nevado esconde muitos segredos debaixo do gelo. Cientistas e até mesmo a NASA têm descoberto cada vez mais objetos estranhos, fenômenos místicos e fenômenos incomuns na região. Isso é mesmo muito interessante, por isso sugerimos que você mergulhe na atmosfera mística e fria da Antártida por alguns minutos com a gente. Vamos lá! Quando estávamos na escola, nos ensinaram que uma das principais características deste continente é o seu clima severo que se mantém durante o ano todo. Nos meses de inverno, as temperaturas médias variam de menos 75 a menos 60 graus Celsius, enquanto no verão ficam entre menos 50 e menos 30. Dá para imaginar uma coisa dessas? Essas temperaturas se mantêm já faz muitíssimos anos e talvez por isso ninguém nunca pensou que essas grandes geleiras e pilhas de neve pudessem derreter um dia. No entanto, os dados científicos mais recentes surpreendem a todos. A Antártida já está começando a derreter. É claro que aquecimento global já é algo conhecido há muito tempo, mas prestem atenção nessas estatísticas assustadoras. De acordo com a Agência Espacial Estadunidense, desde 2002 até os dias atuais, as mudanças climáticas globais fazem a Antártida perder 125 bilhões de toneladas de gelo anualmente, o que leva o nível dos oceanos em 0,35 milímetros por ano. Das muitas geleiras da Antártida, tem uma que tem se destacado recentemente, o Glaciar de Totem. De acordo com as previsões científicas, ele poderia gerar um grande cataclisma natural nas próximas décadas, e não se trata apenas de uma elevação perigosa no nível do mar, como você deve estar pensando, mas de uma verdadeira catástrofe com consequências irreversíveis para toda a humanidade. Mas o Totem não é o único bloco de gelo que tem se comportado de maneira estranha e que precisa ser estudado com atenção. Em julho de 2017, um fenômeno incrível aconteceu. O maior iceberg da história, conhecido como Larsen C, se desprendeu da Antártida. Ele tem uma área de quase 6.000 km², um território similar ao país de Gales e equivalente a 4 vezes a área da cidade de Londres. Porém, mais impressionante que isso é o seu peso de trilhões de toneladas. Os cientistas não sabem dizer exatamente o que acontecerá com o iceberg no futuro, mas a maioria supõe que ele se partirá em pequenos pedaços. Por enquanto ainda é cedo para se falar sobre um aumento do nível do mar causado por ele. Afinal, o Larsen C levará muitos anos para derreter. Mas os cientistas estão bastante preocupados, pois a plataforma da qual o iceberg se rompeu continua instável, o que poderia levar a outros rompimentos e ao surgimento de novos glaciares. Então, amigos, já sabemos que podemos esperar notícias preocupantes. Você alguma vez já ouviu a trilha sonora da mudança climática? Estes sons são bastante assustadores. Eles foram registrados por cientistas durante 10 anos. O professor Douglas McKayle, da Universidade de Chicago, e sua equipe fizeram 13 viagens de pesquisas à Antártida para coletar dezenas de milhares de gigabytes de dados sísmicos indicativos do derretimento das geleiras. Esperamos que você esteja psicologicamente preparado para isso. Esta é a música criada pela Antártida. Porém, mais assustador do que os sons das geleiras se rompendo e se movendo é a ideia de um vulcão no meio de um deserto gelado. Temos que concordar que isso soa como algo fora da realidade, mas há apenas alguns meses, cientistas da NASA informaram a respeito da existência de um vulcão subterrâneo, o qual também poderia causar uma inundação mundial. Segundo os pesquisadores, ele está localizado na região da Terra de Marie Byrd e seu tamanho é similar ao do vulcão Yellowstone, que tem 2.800 metros de altura. Infelizmente, não há dados precisos sobre uma possível explosão dessa bomba de lava subterrânea, mas os cientistas estimam que, no futuro, o vulcão pode derreter o gelo da Antártida e, como no caso das geleiras, provocar um aumento no nível da água, capaz de inundar territórios impressionantes. Mas os cientistas se interessam não só pelo clima e pelos icebergs da Antártida. Este continente esconde um monte de outros mistérios. Agora chegou
chegou a hora de revelar alguns segredos gelados e abordar um tema mais místico, mesmo que do outro lado da tela. Se você costuma passar tempo na internet, é provável que você alguma vez já tenha visto fotos tiradas por satélites. E como você deve imaginar, a Antártida é um dos lugares preferidos para essas sessões fotográficas cósmicas. Mas recentemente, os arqueólogos virtuais notaram algo estranho em uma das fotos, uma escada que leva a uma montanha. Essa suposta construção antiga começou a aparecer no gelo. Esta notícia se espalhou instantaneamente pelas redes e apareceu em vários portais internacionais, como o Top Buzz, por exemplo. Os cientistas ainda não comentaram sobre o que seria aquela escada, então os próprios internautas apresentaram as suas próprias teorias sobre o achado. Alguns acreditam que uma cidade antiga aparecerá com o descongelamento da Antártida. Há especulações de que se trataria da mítica Atlântida. Ou será que isso seria uma construção mais misteriosa? Não apenas uma escada, mas um sistema de ventilação de uma base alienígena? A propósito, os ufólogos há muito suspeitam de atividades alienígenas nos territórios eternamente frios da Antártida. Aqui estão mais alguns exemplos. Há cerca de um mês e meio, um vídeo com o título Algo Caiu na Antártida foi publicado em um canal do YouTube dedicado a fenômenos paranormais. Os pesquisadores do canal encontraram nos mapas do Google Earth uma marca comprida e reta na neve, no meio de um território jamais explorado. No final dessa marca, encontraram um objeto muito incomum. O mais interessante é que essa nave alienígena que supostamente caiu no nosso planeta não se parece nem um pouco com um disco voador, mas sim com um submarino enterrado na neve. Além da marca na neve e do próprio objeto em si, também foram encontradas evidências do que provavelmente teria sido a colisão da neve em queda com uma montanha. Na encosta dessa montanha é possível ver as mesmas marcas encontradas na neve. Na sua base encontram-se pedaços de gelo e pilhas de neve que caíram com a suposta colisão. O objeto não identificado é bastante grande. Supõe-se que ele tenha um comprimento de uns 63 metros. Outro incrível achado nas terras geladas se tornou bastante popular recentemente em círculos de ufólogos, graças ao arqueólogo virtual Graham Maple. Em um de seus vídeos, ele compartilhou uma informação bastante curiosa. O Graham estava analisando imagens de satélite da Antártida através do serviço Google Earth, quando acidentalmente descobriu algo estranho perto da costa sudeste do continente, uma misteriosa fonte de luz. As dimensões desse suposto farol, segundo ele, são simplesmente enormes. É como se um holofote gigante estivesse lançando um raio luminoso na encosta da montanha próxima. Maple acredita que a luz misteriosa poderia estar indicando algo escondido das câmeras dos satélites. Talvez uma base secreta alienígena ou a entrada de uma cidade subterrânea construída por uma civilização antiga. O arqueólogo virtual está muito inspirado pela sua descoberta. Segundo ele, este objeto, que se encontra em uma localização remota, tem um propósito definido. Provavelmente há algo incrivelmente importante escondido ali, o que quer que o holofote esteja iluminando. É definitivamente uma tecnologia incompreensível para a humanidade, que reflete a luz solar ou gera a sua própria luz. Talvez seja apenas um enorme espelho, mas como um espelho apareceria na Antártida? Embora não tenha entendido completamente a sua descoberta, o pesquisador afirma com absoluta certeza que algo misterioso está sendo criado na Antártida. Muitos curiosos que investigam a Antártida concordam com essa afirmação do arqueólogo virtual. Outros pesquisadores independentes também encontraram coisas estranhas que não têm nenhuma conexão com a ideia de um deserto de gelo. Um outro internauta também diz ter descoberto uma cidade desconhecida, escondida sob o gelo na Antártida. Como você já deve ter adivinhado, ele fez essa descoberta estudando cuidadosamente as imagens de satélites e compartilhando seus achados com ufólogos. Eles, por sua vez, verificaram as fotos do Google Earth e confirmaram a existência de um grande objeto sob uma espessa camada de gelo e neve. Os pesquisadores argumentam que a estrutura poderia realmente ser uma cidade antiga, desconhecida pela ciência, erguida no continente sul há muitos séculos e que foi acidentalmente encontrada pela humanidade através de modernos equipamentos poderosos. Você acha que realmente existe um enorme holofote indicando a entrada para uma misteriosa cidade na Antártida?
Se você acha que as incríveis descobertas na Antártida acabaram, então aconselhamos você a não se apressar em tirar conclusões. O enorme território de gelo cobre uma área de cerca de mais de 14 milhões de quilômetros quadrados. E acredite, nesse canto tão grande do nosso planeta, há muito a ser esclarecido. A próxima descoberta que mostraremos é real e não virtual. Ela realmente nos faz pensar sobre civilizações alienígenas. Uma forma de vida extraterrestre foi descoberta na Antártida. Um grupo de cientistas australianos e neozelandeses encontraram bactérias desconhecidas pela ciência no continente gelado. O mais interessante é que esses organismos vivos foram encontrados em condições extremas, nas quais a existência de algo vivo é considerada simplesmente impossível. O habitat delas tem temperaturas extremamente baixas e a ausência quase total de luz solar, e elas se alimentam apenas de dióxido de carbono e hidrogênio. Essa descoberta mudou completamente a visão dos pesquisadores sobre a possibilidade de vida em outros planetas. Se você não faltou nas aulas de biologia na escola, provavelmente sabe que uma das principais condições de vida na Terra é a presença de água. No entanto, essas bactérias não precisam disso. Você entende do que estamos falando? Isso tudo indica que as bactérias encontradas poderiam ter vindo do espaço sideral ao nosso planeta. Bem, onde há cosmos, há meteoritos. É por isso que, seguindo as bactérias, os cientistas começaram a explorar ativamente o Polo Sul para encontrar corpos extraterrestres. A busca por meteoritos é realizada pelo programa de expedição ANSMET, e ele tem tido ótimos resultados. A última expedição encontrou cerca de 250 meteoritos em uma pequena parte da Antártida. Na verdade, essas expedições já eram enviadas à Antártida antes mesmo dessas bactérias serem encontradas. Mas, porque os cientistas são tão fascinados com esse continente, o que acontece é que as partículas de planetas e os asteroides caem com maior frequência nesta parte da Terra. Além disso, o frio intenso permite que elas fiquem conservadas até a chegada dos cientistas. As expedições ANSMET conseguiram coletar elementos da Lua e de Marte, bem como partículas de asteroides destruídos. Mais de 22 mil meteoritos foram coletados ao longo da história da ANSMET. Um grande número dessas amostras está em fase de investigação. Estamos ansiosos para ver os cientistas fazerem alguma incrível e nova descoberta. Deixe o seu like se você também está esperando. Pessoal, é hora de pôr o cérebro para funcionar. Entre no canal Brain Time. Lá você encontrará um monte de fatos úteis, interessantes e também informações bem-humoradas. Inscreva-se, prometemos que será muito interessante. Obrigado por assistir. Por favor, curta e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Estaremos de volta com você o quanto antes.